Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. A mulher, quando deve dar à luz, fica angustiada porque chegou a sua hora. Mas, depois que a criança nasceu, ela já não se lembra dos sofrimentos, por causa da alegria de um homem ter vindo ao mundo. Também vós agora sentis tristeza, mas eu hei de ver-vos novamente, e o vosso coração se alegrará, e ninguém vos poderá tirar a vossa alegria. Naquele dia não me perguntareis mais nada. Palavra da salvação. Prezados irmãos e irmãs, hoje, pela liturgia, no primeiro dia da novena do Espírito Santo, entramos com a Igreja na sala do cenáculo e, acompanhados pela Virgem Maria e pelos apóstolos, esperamos o dia de Pentecostes, o derramamento do Espírito Santo sobre a Igreja. Assim como os apóstolos fizeram a experiência com o Espírito Santo de Deus derramado em seus corações, nós também queremos, durante esta novena, nos preparar para que o Espírito Santo de Deus, que transformou radicalmente a vida dos apóstolos, transforme a nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário que cada um, com generosidade, se abra à ação de Deus, deixando que o Espírito Santo, sobretudo através da palavra que vamos meditar, possa fazer nova todas as coisas. Nós estamos ainda na escola do Cristo ressuscitado, estamos muito próximos de concluir o período litúrgico da Páscoa. É necessário que os nossos olhos continuem voltados para o ciclo pascal, permitindo que a luz, que é o Cristo Jesus, possa dissipar das nossas vidas a presença das trevas. Esse é o caminho que nós queremos percorrer durante este ano, à luz do versículo da carta de São Paulo aos Romanos: se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. É que nós queremos fazer esta novena do Espírito Santo. Antes de meditar o tema que irei propor para esta noite, vamos meditar os textos da liturgia da palavra. Nós estamos no contexto da solenidade da Ascensão do Senhor e de Pentecostes. São as duas últimas solenidades do tempo litúrgico da Páscoa. O texto que nós estamos ouvindo, o texto do Evangelho, está indicando a despedida de Jesus. Diretamente, Jesus está falando a respeito da sua paixão e morte de cruz. Ele prepara os discípulos para este momento crucial da sua missão. Jesus será preso, condenado e morrerá crucificado. Jesus, no Evangelho, está preparando os discípulos para este momento. Por isso nosso Senhor diz: em verdade vos digo, vós chorareis e vos lamentareis, mas o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se transformará em alegria. Como disse,
Jesus está se referindo diretamente à sua obra. No entanto, Jesus também está ensinando que nós vamos passar pela experiência da dor durante a vida antes de chegar à alegria plena. Faz parte da vida do discípulo de Jesus o choro, a lamentação. Faz parte da vida do discípulo de Cristo passar pela experiência da tristeza. Os discípulos de Cristo não estão isentos às tribulações, eles passam, mas tudo isso, como Jesus assegura através do Evangelho, irá passar. O que permanecerá para sempre na vida dos discípulos de Cristo? A alegria. Portanto, à luz do Evangelho, nós somos convidados a renovar a nossa confiança na palavra de Jesus. Jesus está assegurando que a tristeza vai passar, que o sofrimento vai passar, que as adversidades que hoje nós encontramos irão passar. É necessário que nós permaneçamos unidos a Ele e nele vamos encontrar a força que necessitamos para passar por todas as tribulações. Quantas vezes nós passamos pela experiência da tristeza? Ficamos tristes pelas coisas que estão acontecendo, choramos pelas dificuldades que estamos enfrentando, mas Jesus está assegurando que tudo isso vai passar. O que permanecerá para sempre para os que forem fiéis a nosso Senhor? A alegria. Santo Agostinho disse: a grande felicidade é precedida por um tempo de sofrimento. Nós vivemos o sofrimento na certeza que o sofrimento precede a grande felicidade que Deus tem reservada para os justos. O texto da primeira leitura, nesta mesma linha de reflexão, nós encontramos o apóstolo São Paulo. Paulo, que foi evangelizar os Efésios, e o texto diz que São Paulo, que evangeliza os Efésios, São Paulo está passando por um momento difícil na sua missão. E por que nós sabemos que São Paulo está passando por um momento difícil na sua missão? Porque o texto diz: uma noite o Senhor disse-lhe em visão. A noite simboliza o estado de Paulo, a escuridão, o medo, a tristeza, a dificuldade. Mais uma vez nós aprendemos: Paulo, o apóstolo das nações, não ficou isento às dificuldades. Quantas vezes nós também passamos pelas dificuldades e temos medo como Paulo, mas o Senhor disse: continua a falar, não te cales, porque eu estou contigo, ninguém te porá a mão para fazer mal. Nesta cidade há um povo numeroso que me pertence. São Paulo também passou pelas dificuldades, mas Deus se revelou, Deus se manifestou na vida de Paulo, assegurando a sua proteção, assegurando o seu auxílio. Olhemos para a própria vida e nós vamos encontrar sinais da presença de Deus, como nós estamos meditando durante o período pascal, que olhando para a própria história nós encontramos sinais da presença do Cristo ressuscitado. Mas hoje nós devemos olhar para a nossa própria história e reconhecer quantas vezes nós fizemos a mesma experiência de Paulo. O Senhor também apareceu em visão. Quantas vezes as pessoas são usadas por Deus para levar, para comunicar a cada um de nós uma palavra que nos dá força para que nós continuemos a nossa missão. Eu posso testemunhar muitas vezes Deus coloca pessoas na minha vida, no meu caminho, pessoas que são, elas não sabem disso, mas são instrumentos de Deus, instrumentos que oferecem coragem, ânimo, alegria, esperança para continuar com a missão. E isso acontece com cada um de nós. Deus está sempre presente, e a presença de Deus muitas vezes
ela se dá através daqueles que se aproximam de nós. Nós não precisamos ficar perturbados pelo fato de passar pelo medo, pelo fato de passar pela tristeza. Às vezes nos entristecemos com as coisas que acontecem, porque também os grandes homens, os grandes santos, entre eles São Paulo, passou por essa experiência. Apenas esperemos e permaneçamos atentos a esse Deus que está sempre presente, esse Deus que não deixou Paulo desistir da sua missão, que deu a ele coragem para que continuasse. Ele também dará a cada um de nós a coragem que precisamos, a força que necessitamos para continuar com a missão. Neste primeiro dia da novena, eu gostaria de apresentar 3 notas introdutórias às meditações que vamos fazer. Como anunciei no início da homilia, o tema central da nossa novena é tirado da carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 13. É um convite que São Paulo nos faz para que deixemos de viver segundo a carne e passemos a viver segundo o Espírito. E quais são as 3 notas introdutórias? Primeiro, é importante, e peço licença àqueles que já participaram de outras novenas do Espírito Santo conosco, mas é importante sempre retomar algumas notas e repeti-las, porque novas pessoas estão chegando, para que elas também possam fazer conosco o mesmo caminho. Em primeiro lugar, é importante lembrar a origem da novena. A novena do Espírito Santo, ela dá origem a todas as outras novenas. Talvez você já fez inúmeras novenas. Inúmeras. A origem de todas as novenas está na novena que a Igreja realiza, a novena do Espírito Santo. E quando nasceu a novena do Espírito Santo, que foi a primeira novena que a Igreja fez, como eu disse na monição inicial da Santa Missa e também no início da homilia, pela liturgia nós estamos entrando na sala do cenáculo para permanecer nesta sala com a Virgem Maria e com os apóstolos. Eu quero chamar a atenção para o nosso espaço sagrado. Observe que nós temos a imagem da Virgem Maria e nós temos também ao fundo as imagens dos 2 apóstolos, Pedro e Paulo, justamente para indicar que pela liturgia nós entramos na sala do cenáculo, porque foi na sala do cenáculo que Cristo celebrou a última ceia, portanto, instituiu a Eucaristia e o sacerdócio ministerial. E foi na mesma sala que os apóstolos receberam o Espírito Santo como dom. Por isso, na monição inicial eu disse, e no início da homilia, pela liturgia nós estamos entrando e vamos permanecer unidos à Virgem Maria e aos apóstolos, esperando Pentecostes, para que aconteça nas nossas vidas o que aconteceu na vida da Virgem Maria, porque ela viveu a experiência de Pentecostes antecipadamente. Nossa Senhora viveu a experiência do derramamento do Espírito quando o anjo Gabriel anunciou e ela disse o seu sim. Ela entra na sala do cenáculo experiente. Nossa Senhora já experimentou na anunciação do anjo Gabriel a força transformadora do Espírito Santo em sua vida, que fez dela uma jovem virgem, a mãe do Salvador, aquela que cooperou efetivamente para que a nossa salvação acontecesse. A origem, portanto, de todas as novenas está na novena do Espírito Santo, porque foi durante 9 dias que os apóstolos, unidos à Virgem Maria, rezavam esperando que a promessa de Cristo se cumprisse. E por que 9 dias? Nós temos, conforme o relato da Sagrada Escritura, o 40º dia depois da ressurreição de Nosso Senhor. E nós vamos celebrar no Brasil, no domingo, a solenidade da Ascensão do Senhor.
Mas a Escritura diz que foi no 40º dia que Cristo viveu a sua ascensão aos céus. E a mesma Escritura afirma que depois de 50 dias da ressurreição, o Espírito Santo foi derramado sobre os apóstolos reunidos no cenáculo. Portanto, nós temos o 40º dia, o dia da ascensão do Senhor. Depois da ascensão do Senhor, os apóstolos vivem a expectativa do derramamento do Espírito Santo. É só contar. O 41º, 42º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. 49º dia, porque no 50º dia o Espírito Santo foi derramado. Essa foi a primeira novena, e por isso ela é a mãe de todas as novenas, porque eles estavam reunidos esperando que a promessa de Jesus se cumprisse, que o outro Paráclito fosse enviado. Nós entramos, nós entramos hoje pela liturgia na sala do cenáculo para rezar a mesma novena que os apóstolos e a Virgem Maria rezaram, esperando que a promessa de Jesus se cumpra. É claro, o Espírito Santo já foi derramado nos nossos corações no dia do batismo. O Espírito foi infundido em nós. Contudo, nós precisamos, e a Igreja incansavelmente faz esse apelo. Precisamos pedir a efusão do Espírito Santo, para que o Espírito Santo de Deus nos conduza, porque a nossa tendência pela concupiscência é viver segundo a carne e não segundo o Espírito. Por isso o nosso tema central é a carta de São Paulo aos Romanos: deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Esta é a primeira nota introdutória. A segunda nota: a origem da novena do Espírito Santo está na espera dos apóstolos, com Maria Santíssima no cenáculo pelo derramamento do Espírito, e oficialmente a Igreja reconheceu a novena do Espírito Santo no ano de 1895. Foi o Papa Leão XIII, não estou falando errado, Papa Leão XIII mesmo. É o Papa Leão XIII, no ano de 1895, que instituiu a novena do Espírito Santo como a novena oficial da Igreja. Nenhuma outra novena foi instituída oficialmente pelo Papa, apenas a novena do Espírito Santo. Por isso é a novena oficial. E qual foi a intenção do Papa? O Papa quis instituir essa novena para que a Igreja, as comunidades paroquiais reunidas na igreja paroquial, pudessem celebrar a novena se preparando para Pentecostes. Por isso que, desde que assumi a paróquia, nós estamos vivendo juntos a novena do Espírito Santo, porque essa é a novena por excelência da igreja. Nós vivemos e celebramos tantas novenas que são importantes. Quantas graças nós alcançamos através dessas novenas. Mas desculpe, eu sei que você tem o seu santo de devoção e que todos os anos você faz a sua novena ao seu santo de devoção, mas nós não estamos hoje fazendo uma novena para o nosso santo de devoção. Nós estamos fazendo a novena para o Santo dos Santos, porque o Espírito Santo é Deus, como nós vamos meditar hoje. Nós estamos fazendo a novena por excelência, porque nós estamos dirigindo diretamente os nossos apelos a Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Nós estamos vivendo não só em comunidade, como igreja paroquial, mas unidos a toda a igreja e sob a bênção da igreja, do Papa, porque foi ele que instituiu a novena do Espírito Santo. Sendo assim, a novena do Espírito Santo tem uma força extraordinária, porque ela tem a chancela da igreja, o poder das chaves, porque foi aquele que recebeu de Cristo o poder das chaves, isto é, o sucessor de Pedro, Papa, quem estabeleceu a novena do Espírito Santo para que todos os cristãos católicos vivessem esse tempo de preparação a Pentecostes. E agora a terceira e última nota, que é o tema propriamente da meditação desta noite. É necessário que nós comecemos
Graças a Deus, todos os anos nós temos a oportunidade de acolher novos membros na comunidade e pessoas que estão vivendo mais intensamente a fé católica. E por isso mesmo é necessário lembrar quem é o Espírito Santo. É o nosso tema central. Quem é o Espírito Santo? Primeiro, a cada ano eu posso constatar, ouvindo depois as pessoas do término da novena do Espírito Santo, que ele ainda é uma pessoa desconhecida. Quantas pessoas já me procuraram depois da novena do Espírito Santo para dizer: Padre, eu não conhecia tudo isso sobre o Espírito Santo. Isso indica que o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ainda é uma pessoa desconhecida. Nós falamos com muita facilidade acerca de Deus Pai. Lembramos que Deus Pai é aquele que criou todas as coisas. Nós atribuímos a Deus Pai a ação criadora. Nós não temos dificuldade de reconhecer Jesus que morreu na cruz pela nossa salvação, mas o Espírito Santo, temos pouca familiaridade, intimidade com o Espírito Santo. Ele ainda figura uma pessoa desconhecida para muitos cristãos católicos. E ouçam o que nós encontramos no texto dos Atos dos Apóstolos sobre o Espírito Santo. O texto diz: vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? É uma pergunta. Eles responderam: nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Claro, nós ouvimos dizer e sabemos que o Espírito Santo existe, mas nem sempre conhecemos com profundidade o Espírito Santo. Essa foi a resposta dos Efésios a São Paulo, que estava pregando. Primeiro, considerando que o Espírito Santo ainda é para alguns uma pessoa desconhecida, é necessário lembrar que o Espírito Santo é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Portanto, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é Deus. E esse Espírito Santo vem a nós quando nos batizamos e continua a morar em nossa alma enquanto não o rejeitamos. Essa pessoa da Santíssima Trindade veio morar em cada um de nós no batismo, e ele continua morando enquanto nós não o rejeitamos. Portanto, nós somos templos, moradas do Espírito Santo. Ele é, conforme Jesus disse, o outro paráclito, o defensor, é o advogado. Ele é o Espírito da verdade, o Espírito de Deus, o Espírito de amor. Jesus disse que ele era o Espírito da verdade, e nós reconhecemos que o Espírito Santo é o Espírito de amor. Onde o amor está, nós sentimos esta presença de Deus, e o Espírito Santo é aquele que renova nos nossos corações o amor. Foi ele quem conduziu no Antigo Testamento. Ainda nós não tínhamos uma revelação clara a respeito do Espírito Santo, mas era ele quem conduzia, quem impelia os profetas. Os profetas eram tomados pelo Espírito, e hoje nós sabemos com o Novo Testamento que se trata do Espírito Santo de Deus. Era o Espírito Santo quem conduzia a vida, a missão dos profetas no Antigo Testamento. Foi o mesmo Espírito que impeliu Jesus na sua missão. Nós encontramos Jesus no Evangelho sendo impelido pelo Espírito, impulsionado pelo Espírito, foi ao deserto. Na cena do batismo de Jesus, o Espírito se manifesta na forma de pomba, indicando que Jesus é o ungido de Deus. E uma das imagens ou dos símbolos que nós utilizamos para fazer referência ao Espírito Santo é o óleo, a unção. No dia do batismo, no dia da crisma, no dia da ordenação, nós somos ungidos com o óleo do crisma, o óleo do batismo. Também os doentes são ungidos com óleo, porque o Espírito Santo é aquele que traz consolo, ele é o consolador, ele conforta. É o Espírito Santo quem conduziu a vida de Cristo,
é o Espírito Santo quem iluminou a missão de Cristo. É o mesmo Espírito que cobriu a Virgem Maria com sua sombra, gerando no seu ventre bendito o Filho de Deus. Foi por obra do Espírito Santo que o Verbo divino se fez carne no seio de Nossa Senhora. E por fim ele foi derramado sobre os apóstolos no dia de Pentecostes. Este Espírito, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ele é Deus. Segundo ponto, a presença do Espírito Santo na Trindade. Jesus nos revelou que Deus é Trindade, porque no Antigo Testamento, e Deus vai se revelando gradualmente, pedagogicamente, historicamente, culturalmente. No Antigo Testamento estava muito acentuada a ideia de uma diversidade, de uma pluralidade de deuses. Os povos no Antigo Testamento eram povos que cultuavam inúmeros deuses. Portanto, foi necessário que Deus fizesse um longo caminho com o seu povo, para que o povo não confundisse o Deus verdadeiro com aquilo que os povos no Antigo Testamento faziam, isto é, cultuavam diversos deuses, porque a Santíssima Trindade não são três deuses, é um único Deus, mas três pessoas. Nós recebemos essa revelação no Novo Testamento, e foi Cristo quem revelou que Deus é uno e trino. Nós reconhecemos que Cristo Jesus é Deus. Nós encontramos Cristo revelando frequentemente no Evangelho a sua natureza divina. Jesus, inclusive, usa a expressão com frequência no Evangelho de São João, sobretudo: eu sou o caminho, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor. Eu sou nos remete ao Antigo Testamento. Quando Moisés pergunta: qual é o seu nome? Deus disse: eu sou. Jesus revela a sua natureza divina. Jesus revela que ele é Deus. E também Jesus, no final da sua missão, conforme o Evangelho de São Mateus, Jesus envia os discípulos a batizar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Portanto, nós recebemos a revelação a respeito de Deus, a respeito da Trindade, em Jesus Cristo. É Jesus quem nos revela que Deus é uno e trino. A relação das pessoas divinas, das três pessoas, é uma ação conjunta. Nós não podemos olhar para a Santíssima Trindade imaginando que o Filho é subordinado ao Pai e que o Espírito é subordinado ao Pai e ao Filho. A relação da Santíssima Trindade não é uma relação de subordinação. Aliás, isso é uma heresia. A relação das três pessoas é uma relação conjunta. O Pai não realiza a obra sem a participação do Filho e do Espírito. O Filho não realiza a obra sem a participação do Pai e do Espírito. E o Espírito não realiza a obra sem a participação do Filho e do Pai. É uma ação conjunta. O Pai não está acima do Filho, o Filho não está acima do Espírito, o Espírito não está acima do Pai e do Filho. Eles estão sempre juntos. Porque nós corremos o risco, se não compreendemos a Santíssima Trindade, de imaginar que o Espírito Santo é um Deus inferior. Não se trata de um Deus inferior. É um único Deus em três pessoas. Cada uma dessas pessoas tem algo que é singular a ela. O que é singular na figura do Pai? A paternidade. É o Pai quem gera o Filho desde toda a eternidade. O que é singular ao Filho? A filiação. Ele é gerado pelo Pai desde toda a eternidade. O que é singular do Espírito Santo? A processão. O Espírito, ele procede do Pai e do Filho, para dizer, são três pessoas. Mas na ação que nós acostumamos a atribuir ao Pai, a obra da criação. Mas quando o Pai cria, o Filho também cria, o Espírito também cria. Nós atribuímos ao Filho a missão redentora, porque de fato a segunda pessoa da Santíssima Trindade se fez homem e morreu na cruz pela nossa salvação.
está presente também na ação redentora do Filho, na sua entrega está presente a ação do Pai e do Espírito, e nós atribuímos ao Espírito a missão de santificar. Mas o Pai também nos santifica e o Espírito e Jesus. Os três realizam a obra da santificação. Isso precisa ficar muito claro, porque do contrário, nós não conseguimos compreender o Espírito Santo como Deus. Nós imaginamos o Espírito Santo como uma força alheia a Deus, como algo que é emanado de Deus, uma partícula de Deus. Não se trata disso. O Espírito Santo é Deus e ele age em comunhão com o Pai e com o Filho. E por fim, o Espírito Santo nos santifica. Como dissemos, são as três pessoas que nos santificam. Contudo, didática e pedagogicamente atribui-se ao Espírito Santo essa missão. E nós constatamos esta ação de Deus através da presença da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Como falei, o óleo é um símbolo do Espírito Santo. Nós somos santificados quando, no dia do batismo, recebemos o óleo dos catecúmenos, depois o óleo do Santo Crisma. Nós somos santificados, fortalecidos, quando recebemos o óleo dos enfermos. Nós somos santificados quando nós comungamos e o Padre põe as mãos sobre o pão e o vinho, pedindo que o Espírito Santo transforme o pão e o vinho no corpo e sangue de nosso Senhor. Portanto, nós temos uma presença muito intensa do Espírito Santo. O Espírito Santo que vai agindo sempre em comunhão com o Pai e com o Filho, para nos santificar. A santificação está relacionada à transformação moral e espiritual. O Espírito Santo é derramado em nossos corações para que a nossa vida seja transformada do ponto de vista moral e espiritual. O que significa a transformação moral? A transformação do nosso comportamento. Por isso o tema central: deixar de viver segundo a carne para viver segundo o Espírito. Porque o Espírito Santo ele vem para transformar a nossa vida. Quantos comportamentos nós temos e que não são comportamentos de cristãos? É necessário pedir que o Espírito Santo nos santifique, transforme a nossa conduta, aquilo que nós falamos, aquilo que nós assistimos, aquilo que nós ouvimos, a maneira como nós procedemos, os comportamentos que nós temos. É preciso que o Espírito Santo transforme. E também o Espírito Santo causa uma transformação espiritual. O Espírito Santo vai fazendo de nós pessoas mais santas, ou seja, pessoas que vão buscando uma intimidade mais profunda com Deus, pessoas que vão vivendo esta relação de comunhão profunda com o Senhor. O Espírito Santo vai nos ensinando a ter mais sede, a buscar com mais fervor o céu. Nesse caminho de transformação, o que vamos indicar durante esta novena, veremos o protagonismo do Espírito Santo. De que modo o Espírito Santo vai nos santificando. Hoje é importante que fique nos nossos corações quem é o Espírito Santo, que o Espírito Santo é Deus e que ele atua em comunhão. A ação conjunta da Santíssima Trindade, ela é experimentada através da ação do Espírito, e que o Espírito Santo tem como missão a nossa santificação, que significa a transformação moral e espiritual da nossa vida. Olhemos para os apóstolos. Nós não vamos fazer uma análise de cada um deles, mas basta lembrar as figuras mais proeminentes, como Pedro, por exemplo, um homem que negou Jesus, depois morre crucificado de ponta cabeça. Aqueles que abandonaram Jesus, todos os apóstolos, exceto João, mas mesmo João, ele foi colocado dentro de um caldeirão com gordura, óleo fervendo. Eles passaram por situações muito difíceis depois que receberam o Espírito Santo. Vejam a transformação que o Espírito Santo fez na vida desses homens. É a mesma transformação que ele pode fazer na vida de cada um de nós. Eles passaram 3 anos com Jesus, os apóstolos. Ouviram,
mas foi necessário que o Espírito Santo fosse derramado sobre os corações, para que tudo aquilo que eles aprenderam, tudo aquilo que eles ouviram com Jesus, fizesse sentido para a vida daqueles homens. É isso que falta acontecer com cada um de nós, porque nós ouvimos, mas falta essa generosidade da nossa parte, de abrir verdadeiramente o coração para que o Espírito Santo de Deus possa transformar a nossa vida. Vamos pedir ao Espírito Santo de Deus. Este é o sinal mais eloquente da experiência com Deus, o testemunho, por palavras e obras. É o que nós constatamos na vida dos apóstolos. Este é o sinal mais eloquente. A vida desses homens foi profundamente transformada. Eles ouviram e receberam uma catequese de Jesus, e depois o Espírito Santo chancelou tudo que Jesus fez através da pregação, do seu exemplo, do seu testemunho. E a vida deles, depois de Pentecostes, foi completamente transformada. Completamente. Se tornaram testemunhas de Cristo. Isso é o sinal mais eloquente. Ser uma testemunha de Cristo, por palavras e obras. Que Deus nos dê a graça da perseverança, para que possamos perseverar nesses dias, como perseveraram os apóstolos, unidos na Virgem Maria do Senado. E que o Espírito de Deus faça o que Ele fez na vida dos apóstolos, na vida de cada um de nós. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo, se pedirdes ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele vos dará. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Disse-vos estas coisas em linguagem figurativa. Vem a hora em que não vos falarei mais em figuras, mas claramente vos falarei do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que vou pedir ao Pai por vós, pois o próprio Pai vos ama, porque vós me amastes e acreditastes que eu vim da parte de Deus. Eu saí do Pai e vim ao mundo, e novamente parto do mundo e vou para o Pai. Palavra
Seguimos ouvindo o discurso de despedida de Nosso Senhor. Estamos acompanhando nos últimos dias a leitura do capítulo 16 do Evangelho de São João. Hoje Jesus, no Evangelho, preparando os discípulos para o momento crucial da sua missão, isto é, a sua paixão e morte de cruz, e também para a missão, diz que eles devem dirigir ao Pai orações em seu nome, e as orações que são dirigidas em seu nome serão atendidas. Se não houver uma compreensão correta da afirmação de Jesus, nós podemos utilizar o nome de Jesus como um instrumento para extorquir de Deus aquilo que nós queremos. Não se trata disso. Usar o nome de Jesus na oração para alcançar aquilo que nós pleiteamos com a oração junto de Deus não é extorquir o Senhor para que Ele atenda aquilo que nós estamos querendo. Não se trata de exercer sobre Deus uma pressão. Aliás, nós não podemos pressionar o Senhor. Deus é onipotente, Ele é o Todo-Poderoso. Utilizar o nome de Jesus não significa exigir que Deus atenda a nossa oração. Utilizar o nome de Jesus significa que a nossa oração é dirigida a Deus e essa oração nasce da vontade do próprio Deus. É simples. Quantas vezes as pessoas chegam e dizem: Padre, eu posso utilizar o seu nome para pedir isso? Dependendo da situação, eu digo: pode. Pode dizer que eu estou pedindo. O que isso significa? Que aquilo que a pessoa está pedindo, e ela pediu a minha anuência, está em conformidade com a minha vontade. É isso que significa dirigir ao Pai orações em nome de Jesus, e essas orações dirigidas em nome de Jesus serão atendidas. É pedir a Deus conforme a vontade de Cristo, ou se quiser, é pedir a Deus à luz do Evangelho. Portanto, a oração que nós dirigimos a Deus em nome de Jesus não é a oração de imposição da nossa vontade, não é uma oração que exige que Deus atenda aquilo que nós estamos pedindo. A oração que nós dirigimos em nome de Jesus ao Pai é a oração que nasce à luz dos ensinamentos de Cristo. O que nós precisamos aprender para fazer a oração correta? Nós precisamos conhecer a vontade de Deus. Nós precisamos conhecer o Evangelho de Cristo. Nós precisamos deixar que o Evangelho de Cristo nos ilumine. Observemos a atitude de Jesus quando ele reza. Jesus, rezando no Horto das Oliveiras, às vésperas da sua paixão, disse: Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. Depois, Jesus também nos ensina a rezar a oração do Senhor, que nós chamamos popularmente oração do Pai Nosso. Seja feita a minha vontade. É isso que nós fizemos? Não. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Portanto, a eficácia da oração, ela também decorre da submissão dos nossos pedidos à vontade de Deus. Não é impor a Deus aquilo que nós queremos que Ele realize. Sim, nós podemos livremente pedir muitas coisas a Deus, mas essas coisas devem ser pedidas sempre à luz da própria palavra de Deus, à luz dos ensinamentos de Cristo, para que a nossa oração seja uma oração coerente e essa oração possa ser atendida pelo Senhor. E mesmo assim, às vezes nós pedimos, iluminados pela palavra do Senhor, mas Deus não atende a nossa oração. Deus não concede aquilo que nós pedimos. Trata-se de um mistério que hoje nós não somos capazes de compreender, porque Deus não ouviu a nossa oração,
porque Deus não atendeu o nosso pedido. Mas a mesma palavra de Deus nos ensina que Deus é bom. Se Deus é bom, Deus é amor, e Deus não atendeu aquilo que nós estamos pedindo, significa que não seria bom que nós recebêssemos aquilo que nós estamos pedindo. É isso que significa dirigir orações ao Pai em nome de Jesus. O texto da primeira leitura dos Atos dos Apóstolos narra o encontro de Apolo com Paulo, Áquila e Priscila. O texto diz que Apolo era um judeu, um homem de conhecimento, que estava falando sobre Jesus. E ele estava pregando com eloquência, era um homem eloquente, pregava acerca de Jesus com fervor. Chama a nossa atenção que Apolo, mesmo pregando sobre Jesus, o texto diz que ele pregava corretamente sobre Jesus, mas ele só conhecia o batismo de João, o batismo de João Batista. O que nós encontramos? Uma lacuna na formação de Apolo. Mas o que chama a nossa atenção no texto é a sensibilidade de Priscila e Áquila. O que eles fizeram com Apolo? Eles acolheram Apolo e eles instruíram Apolo para que ele pudesse continuar a sua missão. Qual é o ensinamento que nós recolhemos do texto da primeira leitura? Que nós precisamos ser pacientes com aqueles que ainda não têm conhecimento tão profundo. Quantas pessoas cruzam os caminhos da nossa vida e pessoas que ainda têm um conhecimento muito incipiente a respeito de nosso Senhor, acerca da igreja, e às vezes nós não temos paciência o suficiente para acolher essas pessoas. É necessário que nós procuremos cultivar a virtude da paciência para que pacientemente acompanhemos, possamos acolher essas pessoas e ajudá-las a conhecer cada vez mais sobre Jesus e sobre a igreja. Às vezes nós nos irritamos, inclusive, com essas pessoas por aquilo que elas estão falando, mas nem sempre a pessoa fala porque ela está querendo se opor à fé. Muitas vezes ela fala por pura ignorância. Falta da nossa parte a disposição para ajudá-la a conhecer com mais profundidade a fé da igreja. A paciência. Ser paciente com aqueles que estão na ignorância. Apolo não estava na ignorância completa, mas ele desconhecia algumas coisas a respeito da fé cristã. Mas Priscila e Áquila foram pacientes, acolheram e fizeram com ele um caminho. Sobretudo isso acontece quando nós fazemos aquela experiência de conversão. Nós queremos que o outro que não fez a experiência que nós fizemos já tenha a experiência que nós temos. Temos que esperar com paciência o processo de cada pessoa. Cada pessoa tem o seu processo e nós devemos ter paciência, respeitar o processo de cada pessoa. Vamos pedir a Deus a paciência, a serenidade, a sabedoria para ajudar aqueles que estão chegando ou aqueles que já estão conosco. Vamos ajudá-los a conhecer mais a respeito da fé católica, acerca de Jesus. Vamos oferecer o nosso testemunho, acolhê-los com amor, com generosidade e a luz do Evangelho. Vamos procurar elaborar as nossas orações, fazer os nossos pedidos, tendo sempre presente tudo aquilo que Jesus nos ensinou, sem querer impor absolutamente nada a Deus. Estar aberto, com o coração aberto para receber aquilo que Deus quer nos oferecer. Hoje, no segundo dia da novena do Espírito Santo, gostaria de propor uma meditação sobre a fonte originante da tristeza. Recordo que o tema central da nossa novena neste ano é um versículo da carta de São Paulo aos Romanos, o versículo 13 do capítulo 8. O versículo diz:
Se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito fizerdes morrer as obras do corpo, vivereis. Por isso vamos meditar hoje sobre a fonte originante da tristeza na vida do homem. Em primeiro lugar, nós precisamos recordar que Deus nos fez para a felicidade. Deus não fez o homem, Deus não fez o ser humano para a tristeza. Deus nos fez para a felicidade. E nós podemos constatar esse projeto de Deus lendo a própria Escritura. Existe um projeto da salvação e Deus incansavelmente busca o homem, porque o homem se afasta de Deus, e se afastando de Deus, o homem entra na vida infeliz. Inclusive a Escritura tem essa preocupação de apresentar um caminho para a vida feliz. Jesus, inclusive, no Sermão da Montanha, ensina, apresenta um caminho para a vida feliz. Deus nos fez para a felicidade. E nós podemos também compreender esta verdade lendo o livro do Gênesis. Diz o texto que narra a criação. Então Deus viu tudo quanto havia feito, e era muito bom. Tudo aquilo que Deus fez, Deus foi fazendo pensando na felicidade do homem. Por isso Deus vai criando todas as coisas e vai dizendo: era bom, era bom, era bom. Mas depois que Deus cria o homem e Deus conclui a obra da criação de Deus, vê todas as coisas que fez e diz: era muito bom. Deus é como uma mãe que prepara o enxoval para receber o seu filho. Deus foi criando todas as coisas, preparando todas as coisas para receber cada um de nós. O último ato criador de Deus é o ato da criação do homem e da mulher. Deus cria todas as coisas para que o homem seja feliz. Deus fez todas as coisas. Deus entregou a mulher para o homem para a mulher. Deus colocou o homem e a mulher no jardim do Éden. Eles tinham à disposição tudo aquilo que era necessário para uma vida feliz. Eles poderiam comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus fez o homem para a felicidade. Eles viviam na mais perfeita harmonia. Nós constatamos a harmonia que existia no jardim do Éden. O homem se relacionava com Deus, Deus ia ao encontro do homem, o homem desfrutava das alegrias do jardim do Éden. Mas o que aconteceu? O segundo ponto, a rebelião do homem, mas antes da rebelião do homem, a rebelião de Satanás contra o projeto de Deus. Deus fez o homem para a felicidade, mas Satanás e o homem se rebelaram contra Deus. Por que primeiro Satanás? Porque lá estava a serpente, símbolo de Satanás, que tenta o homem, que influencia o homem, para que o homem também, como ele, Satanás, se rebele contra Deus, contra o projeto de Deus. A Escritura fala do pecado dos anjos. A segunda carta de São Pedro, capítulo 2, versículo 4, diz o texto: com efeito, se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas lançou-os nos abismos. O texto está afirmando que os anjos, uma porção dos anjos, liderados por Satanás, que é muito bom, se rebelaram contra Deus, contra o projeto de Deus. A rebelião de Satanás contra o projeto de Deus. Deus se manifesta na história, e Deus se manifestando na história, nós vemos, constatamos o amor de Deus, esse Deus que mesmo diante da rebelião do homem, que influenciado por Satanás se rebela contra o projeto de Deus, Deus não desistiu do homem. Nós acompanhamos a ação do inimigo de Deus, que quer fazer do homem um ser rebelde, um ser que se rebela contra Deus. Satanás busca afastar o homem de Deus, do projeto de Deus. E aqui está, o mal vai entrando no mundo
por um ato de rebeldia de Satanás e do próprio homem. Satanás se rebela contra o projeto de Deus, ele e os seus anjos, e influencia. Nós chamamos isso de tentação. Ele tenta o homem para que o homem também se rebele contra o projeto de Deus. É assim que o mal entra no mundo. Depois que o homem decidiu ouvir a voz de Satanás, simbolizado pela serpente do Éden, o que nós encontramos no livro do Gênesis? A partir do momento que o homem decide se rebelar contra o projeto de Deus, Deus diz: pode comer de todas as árvores, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o homem decidiu, influenciado pela serpente, decidiu se rebelar contra o projeto de Deus, porque a tentação foi: se vocês comerem da árvore da ciência do bem e do mal, vocês serão como Deus. A tentação de querer ocupar o lugar de Deus, isso expressa a desconfiança de Deus. Deus proporcionou ao homem no jardim do Éden a felicidade, mas o homem passa a desconfiar de Deus, cedeu à tentação. O inimigo de Deus começa a soprar, e o homem passa a ouvir a voz do inimigo e não ouve mais a voz de Deus, e influenciado pela voz de Deus, desconfia do projeto de Deus. É assim que o mal entra no mundo, e começa o conflito do homem com Deus. Deus sai à procura do homem, e o homem diz: a mulher que tu me destes me deu de comer e eu comi. Depois o conflito do homem com a mulher, e depois nós encontramos no livro do Gênesis o fratricídio. Abel é assassinado por Caim. O mal entra no mundo. Portanto, o que nós aprendemos? Nós aprendemos que a tristeza entra na história do homem quando o homem decide se rebelar contra o projeto de Deus. E por que o homem decide se rebelar contra o projeto de Deus? A fonte originante da tristeza é a rebelião do homem contra o projeto de Deus. E essa rebelião se dá, o terceiro ponto da meditação, em razão da ilusão do pecado. O que acontece? Nós ficamos iludidos com aquilo que o pecado está apresentando. Ouçam o que diz o livro do Gênesis, a cena da tentação. O que disse a serpente? Olha a ilusão: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes do fruto, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como deuses, versados no bem e no mal. A mulher viu que a árvore era boa, ao apetite e formosa à vista, e que essa árvore era desejada para adquirir discernimento. A ilusão. O pecado é uma verdadeira ilusão. Nós imaginamos que é a melhor opção, mas depois nós percebemos que é uma ilusão. O que significa a ilusão? A ilusão não corresponde à realidade. E como a ilusão não corresponde à realidade, quando nós criamos uma expectativa, movido por essa ilusão, a ilusão não corresponde à realidade, o que vem? A frustração, por isso a tristeza. Por isso o pecado provoca a tristeza. Porque nós criamos uma ilusão a respeito, e a ilusão não corresponde à realidade. Depois vem a frustração, e junto com a frustração vem a tristeza. Isso vai acarretando em nós a tristeza. Essa rebelião contra Deus e o seu projeto leva o homem à tristeza. O que Deus fez e pensou? Deus fez todas as coisas e pensou sempre na nossa felicidade. Deus é luz. Quando nós nos rebelamos contra Deus, nos afastamos da luz. E quando nós estamos tristes, mergulhados numa tristeza profunda, o que nós queremos? A escuridão. A escuridão. Essa rebelião contra Deus nos afasta daquele que é a luz. A luz traz alegria. Observemos a liturgia da igreja. Nós começamos o sábado santo com a igreja na penumbra, porque nós estamos tomados pela tristeza da morte de nosso Senhor. Mas depois que cantamos 3 vezes, eis a luz de Cristo, demos graças a Deus, 3, que nos remetem aos 3 dias de Cristo no sepulcro, e ao 3º dia ele ressuscitou, a igreja é iluminada, a igreja é tomada pela luz.
com esta meditação que a tristeza, ela decorre dessa rebelião, da nossa rebelião contra a vontade, contra o projeto de Deus. Isso vai acontecendo nas pequenas coisas. Quando nós ignoramos, passamos a ignorar aquilo que Deus nos pede, o projeto que Deus apresenta, nós passamos a percorrer um caminho marcado pela tristeza. E Deus não nos fez para a tristeza, Deus nos fez para a alegria. Nós experimentamos essa realidade da própria carne. Quando pecamos, nós somos tomados pela tristeza, mas depois que reconciliamos, que vivemos a experiência da reconciliação com Deus, a alegria volta a reinar nos nossos corações. Hoje nós vamos meditar apenas sobre isso. É importante que nós reconheçamos que a nossa rebelião é a fonte originante de toda a tristeza. Alguém poderia dizer, mas Padre, Jesus ficou triste também, é verdade? Jesus ficou triste com a morte do seu amigo Lázaro. Veja, mas a morte entra no mundo como fruto do pecado. Mesmo aquela tristeza que nós sentimos, que não é fruto do nosso pecado, a tristeza está sempre relacionada ao pecado. Alguém que fica contente quando vê no noticiário que uma criança foi assassinada? Não, ficamos tristes. Veja, essa tristeza é fruto do pecado. Alguém tomado pelo mal tirou a vida de uma pessoa. Observemos que a tristeza, ela tem uma relação profunda com o pecado, e o pecado é a rebelião contra o projeto de Deus. Se queremos a felicidade, a alegria, é necessário que nós procuremos romper com essa atitude rebelde contra o projeto de Deus. Claro que nós vamos aprender durante a novena como fazer isso. Qual é o caminho que nós precisamos percorrer para vencer essa atitude rebelde, essa rebelião contra o projeto de Deus. Por isso perseveremos na sala do cenáculo. Nós entramos ontem na sala do cenáculo, para que o Espírito Santo de Deus nos ensine e nos aponte qual é o caminho que nós precisamos percorrer, para que prevaleça em nós o homem que busca as coisas do alto e possa morrer em nós o homem que busca as coisas da terra.
Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galileia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo a solenidade da ascensão do Senhor aos céus, bem como o terceiro dia da novena do Espírito Santo, novena preparatória à solenidade de Pentecostes. Irmanados com os cristãos católicos espalhados pelo mundo, rezamos, vivemos neste tempo de oração, se preparando para viver a efusão do Espírito Santo, o Espírito que foi derramado em nossos corações, infuso em nós no dia do batismo. Esse mesmo Espírito, a Ele nós recorremos pedindo que renove as nossas forças, que transforme a nossa vida, para que possamos cumprir com alegria a nossa missão e um dia receber de Deus a recompensa por tudo o que vivemos, por tudo o que fazemos durante esta vida terrena. Nós fizemos um longo percurso pelo período pascal. Nos primeiros domingos nós meditamos acerca da fé do ressuscitado. Acompanhamos a dificuldade dos primeiros discípulos para crer na ressurreição. A sombra ou o fantasma da incredulidade marca a vida dos discípulos de Cristo. E insistimos durante o período da Páscoa que a ressurreição é um evento histórico, e afirmar que a ressurreição é um evento histórico significa que Cristo realmente ressuscitou, que o sepulcro está vazio, e também que Jesus se manifesta na história. E quando nós olhamos para a própria história, nós encontramos sinais, marcas da presença do Senhor ressuscitado. E essas marcas da presença do ressuscitado, fazendo uma leitura da própria vida, reaviva nos corações a fé. Quando nos sentimos cansados, abatidos, assombrados pelo fantasma da incredulidade, olhemos para a própria história. E na nossa história encontramos as marcas que indicam a presença atuante, verdadeira de Cristo. Cristo que está vivo no meio de nós. Aprendemos ainda que Jesus é um bom pastor. E Ele é um bom pastor porque deu a vida pelas suas ovelhas. Recordamos a pobreza de Cristo, que Cristo durante a sua vida se fez pobre. A pobreza de Cristo revela que Jesus não pensou em outra coisa a não ser na nossa salvação. Que Ele é um bom pastor porque pensa no bem de cada um de nós que somos suas ovelhas. Aprendemos ainda que não devemos deixar que as adversidades da vida perturbem o nosso coração. Ele disse:
tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Esse bom pastor está conosco. E Jesus ainda sinaliza que a vida não termina com a morte, a vida não termina nas fronteiras da história. Na casa do Pai há muitas moradas. É preciso ter fé, a fé que não isenta o cristão das dificuldades. A fé não imuniza o cristão contra as tribulações, dificuldades inerentes a esta vida. A fé nos faz ser fortes. A fé nos faz confiar em Deus, acreditar na intervenção do Senhor, que não está ali, que não está com os olhos fechados, está sempre atento, pronto a socorrer as suas ovelhas. E por fim, no domingo passado, Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Estamos vivendo essa expectativa de recordar este grande acontecimento, que é o derramamento do Espírito Santo, porque nos fora prometido um outro Paráclito, o Espírito Santo. E é o Espírito Santo de Deus que faz Cristo Jesus estar presente entre nós, sobretudo na Santa Eucaristia. É o Espírito Santo de Deus que torna presente o Cristo vivo, e porque está vivo, Jesus está atuando na nossa história. Nós não somos órfãos, nós temos um Deus que é Pai e que não nos abandona. Enviou o Espírito Santo para que nós pudéssemos experimentar o consolo, porque o Espírito de Deus é o Espírito Consolador. Nesta solenidade, nós ouvimos na primeira leitura a narrativa da ascensão do Senhor aos céus. Trata-se do único texto do Novo Testamento que descreve a ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. É um artigo da nossa fé. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. O único texto que descreve a ascensão de nosso Senhor aos céus é o texto que nós ouvimos na primeira leitura. E o autor, São Lucas, diz que Jesus, depois da sua ressurreição, permaneceu 40 dias com os discípulos. É muito significativo o número 40. Nós podemos fazer uma leitura da Bíblia, e na leitura da Bíblia nós vamos encontrar com frequência o número 40. E eu vou citar apenas 3 textos da Sagrada Escritura que falam do número 40, para que nós possamos entender o que significa a presença do ressuscitado durante 40 dias na vida dos seus discípulos. Primeiro texto, o texto do livro do Gênesis, o dilúvio. O texto diz que o dilúvio perdurou por 40 dias. O dilúvio é o ato pelo qual Deus quer purificar o homem corrompido pelo pecado. A presença de Jesus, do Cristo ressuscitado no meio da comunidade, é a presença de Deus que quer nos purificar. E Jesus quer purificar a comunidade para que a experiência que Ele fez, isto é, o seu ingresso no céu em corpo e alma, não seja uma experiência singular a Ele. A experiência da entrada, o que nós hoje estamos fazendo na liturgia, recordando a entrada de Jesus no céu em corpo e alma. Jesus está entrando, carregando consigo a nossa humanidade, porque por obra do Espírito Santo Jesus assumiu a natureza humana. Por isso Ele morre e ao terceiro dia ressuscita. Permanecendo 40 dias, Jesus carrega consigo a humanidade. E estando com os discípulos durante 40 dias, nós olhamos para o dilúvio e compreendemos que o caminho que nós precisamos percorrer para fazer a mesma experiência de Cristo é o caminho da purificação. Sem a busca sincera de romper com o pecado, de buscar a purificação dos nossos corações, nós não vamos trilhar o caminho que Cristo trilhou. Para viver essa experiência de entrar no céu em corpo e alma, nós precisamos percorrer o caminho da purificação, deixar tudo aquilo que faz de nós pessoas impuras, que nos afastam da pureza de Deus. Jesus disse no sermão da montanha: bem-aventurados os puros, porque eles verão a Deus. Se nós almejamos ver a face de Deus, é necessário buscar essa pureza. Segundo texto,
O povo permaneceu no deserto por 40 anos. 40. O período do deserto é o período da preparação. O povo viveu este tempo no deserto se preparando para entrar na terra prometida. O que nós hoje estamos fazendo durante a nossa caminhada pela face da terra? Como cristãos, nós devemos caminhar tendo presente a necessidade da preparação. Sem a preparação, nós não iremos ingressar na terra prometida, que é o céu, que é o paraíso. É necessário que nós busquemos olhar para Cristo Jesus, que permaneceu 40 dias depois da sua ressurreição com os seus discípulos, ensinando que nós somos como o povo de Israel no Antigo Testamento. Estamos no deserto desta vida, nos preparando para entrar na terra prometida. Quantas dificuldades o povo de Israel viveu no deserto, mas são inúmeros os sinais da presença de Deus na vida do povo de Israel. A vida é um verdadeiro deserto. Nós passamos por dificuldades, passamos pelas tribulações, mas tudo serve como preparação. Tudo isso que nós vivemos é um tempo de preparação, perseverando com Cristo Jesus, permanecendo em Cristo. Nós vamos trilhando, percorrendo o caminho que vai nos conduzir à pátria definitiva, e entraremos no céu incorporeal. E por fim, o último texto do Antigo Testamento, do Novo Testamento, a permanência de Jesus no deserto por 40 dias. Jesus também permaneceu no deserto por 40 dias. É interessante ver o contexto da permanência de Jesus no deserto por 40 dias. Nós sabemos que Jesus viveu a maior parte da sua vida ocultamente. A maior parte da vida de Jesus foi vivida ocultamente. Jesus teve apenas 3 anos de vida pública. Nós estamos na transição. Jesus, ele recebeu o batismo de João, impelido pelo Espírito, foi ao deserto, e quando Jesus termina o seu retiro no deserto, ele começa propriamente a sua vida pública. Ele começa a pregar o reino de Deus. Portanto, a permanência de Jesus no deserto por 40 dias nos remete à transição. Nós estamos vivendo uma transição. Nós somos nesta vida transeuntes. Nós estamos em trânsito, porque essa não é a morada definitiva. Celebrar a ascensão do Senhor é reconhecer que Deus não fez cada um de nós para a corrupção do sepulcro. Jesus não fez para que Jesus não nos fez para que nós permanecêssemos na escuridão da sepultura. Jesus nos fez para que nós com Ele possamos viver eternamente e desfrutando das alegrias do céu em corpo e alma. É bom saber que Deus não nos fez para a corrupção da sepultura, porque isso nos consola. Como é difícil, como é doloroso depositar no sepulcro o corpo das pessoas que nós amamos. Como é triste ver a sepultura do nosso ente querido, aquele corpo que nós abraçamos, aquele corpo que nós beijamos. Nós carregamos a memória olfativa dos nossos entes queridos, pessoas que marcaram profundamente a nossa vida. Como é triste colocar o caixão do nosso ente querido na sepultura, mas a fé nos dá essa certeza que aquele corpo que foi depositado com dor e com lágrimas ressuscitará. Aquele corpo que foi depositado como um corpo corruptível se levantará da sepultura com um corpo incorruptível, e os justos levantarão da sepultura para entrar no céu em corpo e alma. Esta é a verdade de fé que a solenidade da ascensão apresenta. Se por um lado nós vivemos essa dor, a dor de sepultar os nossos entes queridos, de colocar o corpo, aquele corpo que nós abraçamos, na sepultura, a fé nos dá essa certeza: esse corpo que hoje está sendo depositado, um dia ressuscitará. O que nós precisamos fazer diante de tudo isso? Nós temos uma exortação no texto da primeira leitura: homens da Galileia, por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Diante de tudo isso, nós não podemos ficar parados olhando para o céu. Bom, o corpo vai ressuscitar. A entrada no céu em corpo e alma não é algo singular a Cristo. Todos nós podemos viver esse mistério.
O que devo fazer? Nós não podemos ficar olhando para o céu. A solenidade da Ascensão do Senhor também é um convite para que nós possamos viver a nossa missão. Não é para ficar admirando esta verdade de fé. Nós devemos sim recordar com frequência esta verdade da nossa fé, que nós fomos feitos para o céu, para viver com Deus em corpo e alma no céu. Mas enquanto isso não acontece, nós precisamos cumprir a nossa missão neste mundo. Por isso, exatamente por isso, que a igreja proclama sempre na solenidade da Ascensão do Senhor um dos evangelhos correspondente ao ano litúrgico, o trecho do evangelho que descreve o envio missionário. Jesus disse no evangelho: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Nós precisamos cumprir a nossa missão. Este é o segundo aspecto da solenidade da Ascensão do Senhor. Nós temos uma missão, e essa missão ela deve ser cumprida. Deus nos convida a cooperar com a sua obra. Cristo está nesta solenidade transferindo para a igreja a sua missão. Ele está colocando nas mãos da igreja a missão que ele recebeu do Pai, e dessa igreja nós somos membros. Todos os textos teológicos da missa de hoje, eles estão apresentando Cristo como cabeça, para lembrar que nós somos membros desse corpo. E a missão de Cristo foi colocada em nossas mãos. O que nós estamos fazendo para que a missão de Cristo continue acontecendo no mundo? Qual é o nosso grau de comprometimento com a missão de Cristo? Se nós queremos um dia reencontrar os nossos entes queridos e abraçá-los e viver eternamente com eles nas alegrias do céu, nós precisamos cumprir a nossa missão. Esse é o caminho que Deus nos convida a percorrer. Mas a meditação que eu gostaria de fazer realmente é sobre o serviço, que está ligado à missão. Missão é sinônimo de serviço. Mas o que está acontecendo nos dias de hoje? Nós estamos na cultura da egolatria. O eu está no centro de tudo. Eu desejo que tudo gravite em torno de mim, que as coisas aconteçam segundo a minha vontade. Quando nós vivemos a egolatria, nós não temos disposição para servir com autenticidade. O que nós fazemos? Bom, vou dar alguns exemplos aleatórios. A pessoa se apresenta: eu gostaria de ser leitor. Ótimo, mas eu só faço a primeira leitura, a segunda leitura eu não faço. Eu gostaria de ser bom no Santíssimo, mas eu só entro para a cruz, segurar o tio, colocar a cadeira da igreja e nem pensar. Nós vamos sendo seletivos. Que espécie de serviço é esse? Nós estamos para servir ou não? O verdadeiro serviço é aquele que nós prestamos a partir da necessidade da comunidade. Não é a partir daquilo que nós queremos fazer, mas é a partir daquilo que Deus nos pede. Aliás, quando nós somos cristãos e nos comprometemos com a missão, o que determina a nossa vida não é mais a nossa vontade, é a missão. Nós somos chamados a cooperar com Deus. Servir e viver a missão é estar atento àquilo que Deus está nos pedindo. Quais são os apelos de Deus? Não é fazer o que eu quero, é fazer aquilo que Deus está pedindo. Quais são as necessidades da minha comunidade? Quais são os apelos da minha igreja? E nós nos colocamos confiando na graça de Deus. É preciso que nós superemos esta mentalidade de um serviço seletivo. Eu passo, na verdade, a me servir do serviço para a autopromoção, para dizer que faço alguma coisa. Não, nós devemos ser generosos. Veja, Cristo disse: Pai, se é possível, faça de mim esse cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a vossa vontade. É assim que nós precisamos servir a Deus, dispostos a fazer a vontade de Deus. O que o Senhor me pede? Quais são os apelos do Senhor? Eis-me aqui, Senhor. E se lançar verdadeiramente nas mãos do Senhor. Será que nós já temos essa maturidade de fé? Ou nós ainda estamos fazendo aquilo que nós queremos? Aquilo que é mais apetecível, prazeroso. Eu vou fazendo uma acomodação para ficar bem com a comunidade, para não ficar muito chato diante das pessoas. É assim que nós servimos a Deus.
Ou nós nos entregamos verdadeiramente a Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, o que queres que eu faça? Eu estou aqui para servir, para entregar a minha vida. Nós buscamos o tempo todo a felicidade. Aqui está a felicidade. O Catecismo da Igreja Católica diz que Deus nos criou, guarde o coração, que Deus nos criou para conhecer, amar e servir. Para isso que nós somos criados, para conhecer, amá-lo e servir. Vamos pedir a Deus essa graça, a graça de superar essa desgraça que é a idolatria. Vamos colocando o nosso eu no centro de tudo. Ficamos apegados a nós mesmos e não temos essa generosidade, essa disponibilidade para servir. Eu canto na missa, mas o repertório escolho segundo os meus critérios, não segundo os critérios que a igreja apresenta. Isso não é serviço, isso é outra coisa. Eu assumo o ministério extraordinário da distribuição da Santa Comunhão, mas eu levo comunhão para o doente. Isso não é serviço. Cadê a generosidade, a disponibilidade? Eu estou aqui para aquilo que Deus quer que eu faça. Eu estou aqui para aquilo que a igreja precisa. Eu estou aqui para servir. É esse o caminho que vai nos possibilitar fazer a mesma experiência de Cristo, de entrar no céu incorporeal. Vamos pedir ao Senhor essa graça, para que nós possamos servir com amor, com generosidade. Não se esqueça, você não é um cristão para esquentar banco da igreja. Aqui nós alimentamos a nossa vida, nós fortalecemos, nutrimos a nossa vida com a palavra, com a Eucaristia, para servir, para viver a missão na igreja, no mundo, na família, viver a nossa missão. Cristo colocou em nossas mãos a sua missão. Vamos vivê-la com alegria.